Bom, meus amigos, eu separei um tempinho aqui. Vamos avançar no estudo das espécies de intervenção de terceiro. Já gravei um vídeo sobre a atuação do Amicus Curiae. No vídeo anterior eu falei sobre as assistências, né? Assistência simples e litisconsorcial. E também falei sobre chamamento ao processo. Falei que ia deixar a denunciação, embora essa ordem que eu estabeleci não seja a ordem do código. Antes do chamamento ao processo, por exemplo, no código vem a denunciação, mas eu falei que a denunciação era um pouquinho mais complexa, o chamamento ao processo é muito simples, a denunciação é um pouquinho mais complexa, então justamente por isso eu ia tratar separado, embora a aula nem deva ficar muito grande, mas eu resolvi tratar de forma separada. Bom, primeira consideração, onde eu vou posicionar vocês no código, onde está essa espécie de intervenção de terceiro no código. Estou com o código aqui. Essa espécie está no artigo 125. Antes de nós analisarmos as duas situações que o código traz, eu vou exemplificar cada uma delas, no 125, incisos 1 e 2, eu queria fazer uma análise geral dessa intervenção de terceiro. Tá? Como é que ela é, suas características, sobretudo as suas características. Tem algumas ponderações iniciais que eu preciso fazer. Qual é a primeira consideração? A intervenção denunciação da lide é uma espécie de intervenção provocada. Nós vimos que a assistência é uma intervenção espontânea. O terceiro resolve entrar e ele ingressa ou no polo ativo ou no polo passivo, ele ingressa ou para auxiliar o autor ou para auxiliar o réu. Na assistência é assim. Nós vimos que o chamamento ao processo é uma espécie de intervenção de terceiro provocada, né? E aí vimos as três situações lá do artigo 130. No 130, a gente observou que o fiador demandado pode chamar o devedor principal, o fiador pode chamar um cofiador ou o devedor principal pode chamar um codevedor principal. São as espécies de intervenção, mas todas essas, capituladas lá no 130, são intervenções provocadas. Então, nós vimos chamamento ao processo, o lugar do chamamento é no polo passivo. O chamamento só pode ser realizado pelo réu. Então, aquele que é demandado réu vai chamar um responsável solidário para o cumprimento da obrigação, obedecidas aquelas hipóteses que a lei estabelece lá, os incisos do 130. Na denunciação da lide, nós temos também uma hipótese de intervenção provocada, então quem está dentro chama o terceiro para que o terceiro venha integrar a relação jurídica, e segundo a lei, diferentemente lá do chamamento ao processo, onde só o réu pode chamar, na denunciação, tanto o autor como o réu podem denunciar. Então, a denunciação pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. Mas eu já abro um primeiro parêntese aqui, já faço uma primeira ressalva. Por quê? Porque, se a gente observar, o lugar comum da denunciação da lide é aquela realizada no polo passivo. Então, normalmente, quem denuncia é o réu. E se a gente for parar para pensar na denunciação feita pelo autor, essa denunciação é feita na própria petição inicial. E quando eu falei para vocês, nós conversamos sobre litisconsórcio, eu falei do litisconsórcio no que diz respeito ao momento de sua formação, nós falamos dessa classificação do litisconsórcio chamado de ulterior ou superveniente. Quer dizer, o litisconsórcio ele já se inicia na petição inicial ou o litisconsórcio surge no decorrer do processo, por exemplo, por intermédio de uma das figuras, né, da intervenção de terceiro. Quando é o autor quem denuncia, basicamente nós não temos ali uma intervenção de terceiro. Se a gente for analisar grosso modo, nós não temos uma intervenção de terceiro. Por que não temos? Porque eu falei que na intervenção de terceiro alguém vem, lembra? Fiz até uma brincadeira, vem de paraquedas. O terceiro vem de paraquedas ou porque quer ou porque é chamado para se tornar parte. Na denunciação realizada pelo autor, o cidadão ajuiza a ação e já na petição inicial faz a denunciação. Então, se ele já faz a denunciação na petição inicial, a gente não vai observar essa estrutura de alguém entrando no decorrer do processo, tá? Mas isso é possível, a denunciação pode ser realizada pelo autor. Isso está
no artigo ou nos artigos 126 e 127. Vamos dar uma olhada no código aqui. Diz assim, o 126 diz assim: a citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor. Então, na denunciação da lide, aquele que convoca é chamado de denunciante, aquele que é convocado é chamado de denunciado. Então, terceiro é chamado de denunciado, aquele que está requerendo a participação do terceiro é chamado de denunciante. É isso que o dispositivo está dizendo. A citação do denunciado, que é aquele que está fora, será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor. Se for, ou aí está dizendo assim, ou na contestação, se o denunciante for réu. Então, se aquele que convoca, convoca na condição de réu, e é normalmente lá o lugar, a gente vai ver, os exemplos que eu vou dar, eu vou tratar só de denunciação em que o réu está chamando. Vocês vão ver que lá normalmente é o lugar para denunciação. Se for o réu vem, e na contestação, assim como no chamamento ao processo, na contestação ele convoca. Se for o autor, na petição inicial. 127 diz assim: feita a denunciação pelo autor, o denunciado, que é o terceiro, poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Então, sim, se a denunciação for requerida pelo autor, aquele que vem se torna litisconsorte. É por isso que eu estou falando que a gente, e já do início, já da petição inicial, por isso que eu falei que a gente não observa tipicamente o ingresso, tá? Porque ele já começa desde o início e já começa na condição de litisconsorte. Pode, inclusive, acrescentar pedidos e tal antes da citação do réu. É isso que está dizendo aqui o dispositivo. Então, primeiro ponto, a intervenção chamada de denunciação é uma intervenção provocada, tá? Cabe nos dois polos, embora eu vá trabalhar com vocês mais a da intervenção provocada pelo réu. Outra coisa que eu preciso estabelecer: quando a gente está diante da denunciação da lide, dessa espécie de intervenção, nós estamos diante de uma nova demanda. Como assim, professor? O processo é um só, tá? Porque a denunciação da lide é um incidente processual, não é um processo incidente. Então, não gera um novo processo. Nós batemos esse papo lá na introdução das intervenções de terceiro. Expliquei a diferença de incidente processual para processo incidente. Então, quem vem não traz um processo, como, por exemplo, no procedimento especial do embargo de terceiro prejudicado. Quem vem, quem é convocado a vir, vem sozinho. Mas nós vamos observar que existem duas demandas. A primeira demanda principal, que é promovida, vamos trabalhar o exemplo da denunciação promovida pelo réu. Então, quando, vamos imaginar, vou tratar logo de um exemplo aqui para que vocês compreendam melhor a situação. Vamos dizer que eu tenha batido no carro de uma pessoa. Só que eu acho que a pessoa, sim, não observou lá um dever geral de cuidado, que ela teve culpa também. Então, nós discutimos, né, no dia do acidente, na hora do acidente, nós discutimos e eu disse assim, vá procurar a justiça, porque eu não vou lhe indenizar, porque eu entendo que eu não tenho responsabilidade sobre esse acidente. Esse cara, né, que supostamente foi lesado, ele entende que foi lesado, ele move uma ação contra mim. Movendo uma ação contra mim, eu posso chamar a seguradora. É a situação que está prevista na lei, está prevista justamente no 125, inciso 2. Eu ia deixar mais para frente, mas já vou adiantar, só para que vocês que nunca viram denunciação possam ter uma ideia. Então, o lesado, supostamente lesado, ingressa com uma ação de responsabilidade civil contra mim por perdas e danos. Ele quer que eu ressarça o prejuízo dele. E o que eu faço? Eu penso assim, peraí, eu estava na dúvida, né? Eu fui até injusto, eu deveria ter, por que não, bancado o prejuízo. Eu estava na dúvida se tinha responsabilidade ou não. O cara está todo senhor da sua razão, esse que está movendo ação contra mim. Eu estou vinculado com a seguradora por um contrato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou convocar essa seguradora. Essa seguradora é a minha garantidora. Na intervenção de terceiro, denunciação da lide, na denunciação da lide, aquele que está fora e que é convocado é um garantidor da relação jurídica. Então, nesse sinistro aí, nesse evento danoso, eu tenho um garantidor. Eu contratei com um garantidor para que ele possa me ajudar
né, a compor esse prejuízo que eu causei. O que eu faço? Eu denuncio a lide para esse garantidor, que é a seguradora. Então, A é o lesado, motorista do outro carro. B, sou eu que causei o acidente, embora tenha dúvida se a responsabilidade é minha ou não. E C, o terceiro, é justamente o garantidor que eu vou trazer para o processo. Então, são duas ações. Há uma primeira ação do lesado contra mim, tá? Duas ações em um único processo. Vai ter uma capa só, um número só. Percebam. Mas são dois movimentos que a gente percebe. O A me acionou, o lesado me acionou, e eu vou acionar o terceiro. Para quê? Para que o terceiro indenize caso eu perca essa ação. Então, são duas ações. É uma ação do autor contra mim e eu sou o denunciante, estou chamando o denunciado, que é a seguradora. Essa é a situação típica, o exemplo mais típico de intervenção de terceiro. Essa é uma demanda, assim, que a gente vai dizer, uma demanda regressiva de forma antecipada. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque, assim, se eu não quisesse realizar a intervenção de terceiro, esse cara ajuizaria a ação contra mim. No final, se eu sou realmente considerado culpado, se ele foi lesado, o juiz vai determinar que eu indenize. Se eu não chamei a seguradora e eu pago esse prejuízo, o que eu posso fazer, já que estou vinculado com a seguradora por intermédio de um contrato? Eu vou mover uma ação contra a seguradora. De repente nem vou precisar, mas caso eu precise, eu movo uma ação regressiva, já que eu paguei aqui e tinha alguém que era minha garantidora por intermédio de um contrato, eu vou ajuizar uma ação, e essa ação vai ser chamada de ação regressiva. Eu ajuizo uma ação regressiva contra a seguradora e digo assim, já que eu paguei, seguradora, me reembolsa. O que propõe a denunciação da lide? Que essa ação regressiva seja adiantada. É uma antecipação dessa ação regressiva. Então, no lugar de eu mover uma ação, um processo, né, depois, me valer de um novo processo para o direito regressivo, se eu sei que vai dar merda, antecipadamente eu trago a seguradora para que a seguradora ressarça se der merda. Então, a gente tem que analisar. É uma demanda regressiva, antecipada, mas eventual. Antecipada porque, no lugar de eu esperar para mover uma ação depois, eu já me adiantei. Por intermédio da denunciação da lide, já chamei a seguradora. E por que é eventual? A seguradora só vai participar, em regra, na eventualidade de dar uma merda. Então, vamos dizer que esse cara ajuizou uma ação contra mim, o cara que, né, supostamente eu bati no carro dele, ele ajuiza uma ação contra mim, só que, e o ônus é dele de provar o prejuízo, se ele não consegue provar que eu sou o responsável, o pedido dele vai ser julgado improcedente. Mesmo eu tendo adiantado esse direito de regresso, ou seja, já trouxe a seguradora para o processo, já denunciei a lide em face à seguradora, se eu não tomar prejuízo nessa ação, é zero prejuízo da seguradora. Não vai pegar nada para a seguradora. Então, olha, eu antecipo o direito de regresso, no lugar de eu esperar para mover uma ação depois, se eu perder, eu já trago logo a seguradora. Seguradora, fica aí. E olha a eventualidade. Se der merda, e só se der merda, você vai bancar. Porque se eu conseguir ganhar esse processo, você não vai precisar bancar. Não é? Então é isso que a gente tem que observar, isso que é importante observar na denunciação da lide. Aquele terceiro é um garantidor que chega no processo e fica lá, ó, na espreita, esperto. Deu merda? Eu não preciso de uma nova ação para ele bancar, ele já banca diretamente aqui. Onde está isso? A gente já consegue ver essa demanda regressiva no artigo 125. Olha o que diz o artigo 125 do Código. 125, mais precisamente, parágrafo 1º, diz assim: é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, diferentemente lá do chamamento, onde só pode ser pelo réu. Parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não permitida. Então, aqui está dizendo, está tratando da característica da ação regressiva. De qualquer forma, se você não se utiliza da denunciação, você pode se valer de um processo. Mas quando você se utiliza, você está adiantando esse direito de regresso. É isso que o dispositivo está tratando, é disso que ele está tratando. Então, onde está dizendo que é eventual? Vamos 129, parágrafo único. 129 diz assim: se o denunciante for vencido na ação principal,
o juiz passará o julgamento da denunciação da lide. Então, eu sou o denunciante nesse caso, da colisão de carro, tá? Eu sou o denunciante. Eu bati no cara. Se eu perder essa ação, o juiz analisou a primeira situação. O que o juiz faz? Analisa, está no mesmo processo, hein, o mesmo número, só que são duas ações. O juiz analisa a primeira ação. Qual é a ação principal? Da colisão. O nolasco bateu no cidadão. O cidadão ajuizou a ação contra o nolasco. Se o juiz perceber que eu perdi, eu já fiz a regressão. Já estabeleci o direito de regresso. Já chamei a seguradora para compor o polo passivo da relação jurídica. A seguradora está aqui. O juiz observou a primeira relação. Ó, nolasco, agora o juiz vai observar se a seguradora tem um vínculo de ressarcimento comigo. É isso que diz, ó. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz, que sou eu, o juiz passará o julgamento da denunciação da lide. Ao parágrafo único, o que diz? Se o denunciante for vencedor, ou seja, se eu ganhar essa ação, mesmo na condição de réu, se o pedido do autor for julgado improcedente, a ação de denunciação nem terá o seu pedido examinado, porque aí não há que se falar em responsabilidade do cidadão, tá? Então, esse é o grande lance da denunciação da lide, essas são as características gerais. Professor, o código fala, o código estabelece aí, duas espécies de denunciação, que estão justamente no artigo 125. Então, 125 diz, é admissível a denunciação da lide. Inciso 1 diz assim, ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos de que a evicção lhe resultam. Meus amigos, eu sinceramente, às vezes, o que a gente observa é que o código ele tem umas redações, assim, ele faz umas construções, tu fala assim, porra, isso parece que foi proposital, para a pessoa não entender o que o código está dizendo. Esse dispositivo é 1, inciso 1 é 1. Ele é terrível. Você lê 10 vezes e não entende. A gente precisa analisar um caso concreto, porque o código aí está falando da chamada evicção, que é um instituto lá do direito civil, tá? É aquela situação onde o adquirente compra uma coisa, só que, na verdade, a coisa não é daquele que vendeu, é de um terceiro, não é do chamado alienante. Então, você tem a figura do adquirente. Vamos imaginar uma situação, eu vou dar 2 exemplos, tá? Se eu tivesse com um quadro aqui, seria mais fácil. Eu fiz uns rabiscos aqui à mão, vou mostrar esses rabiscos para vocês. Mas se eu tivesse com um quadro, seria assim, mais didática a aula, seria de fácil compreensão. Mas eu vou mostrar o esquema que eu fiz aqui na minha folha para ver se vocês entendem. Mas vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu vou adquirir um imóvel, tá? Eu vou primeiro tratar da relação jurídica de direito material para depois mostrar o processo para vocês. Então, eu resolvo adquirir um imóvel, uma casa, vou comprar uma casa. Chego lá, analiso a situação, o cara, ó, essa minha casa é maravilhosa, e o cidadão dizendo que a casa é dele. Essa minha casa é maravilhosa e tal, se você comprar, você vai se dar bem, tem uma piscina, mó conversinha fiada, 171. Quem é esse cara? Eu vou chamar ele de alienante 171. É um estelionatáriozinho, um ardiloso desse da vida, que gosta de dar pernada nos outros. Então eu, boboca, bobo, moleque humilde, simples e tal, cheguei lá e conversando com ele, ele me deu uma pernada, me vendeu uma casa, só que tá me vendendo gato por lebre. Me enganou. Porque ele tá me vendendo uma casa que não é dele. Essa casa pertence a um terceiro. Ele, sei lá, falseou um documento lá, se valeu de uma treta dentro do cartório e no final das contas me vende a casa e eu todo achando que, porra, adquiri uma casa maravilhosa, entrei, estava vazia a casa, tá? Entrei, fui morar na casa, tudo me levou a crer que a casa era minha. E aí eu até construí aqui, pena que eu não estou com quadro, talvez com a luz, acho que nem vai dar. Ah, aqui deu, ó. Eu criei uma situação aqui, ó, tá vendo? Ó, A, Leonardo, botei meu nome, B, é o alienante 171, no exemplo que eu colocaria no quadro, e C é o real proprietário. Então, nós temos uma relação jurídica material, tá? Com essas figuras aqui, ó. A, B e C. A sou eu, ó, o objeto da relação ali. A sou eu adquirindo a casa de B, que é um 71, que não era dono da casa, mas vendeu a casa como se fosse dele. E C é um terceiro nessa relação, não participou, é o real proprietário do imóvel.
Esse cara está sendo ludibriado, o real proprietário do imóvel está sendo ludibriado. Isso é o que a gente observa na chamada evicção. É justamente o exemplo da evicção. Não sei se já estudaram ou se lembram da evicção lá no direito civil, mas esse é o caso da evicção só para falar a linguagem de vocês, para vocês entenderem. Você usar alienante, adquirente e tal, daqui a pouco confunde a cabeça de vocês. Eu vou me colocar no exemplo. Vamos dizer que eu estou morando no imóvel. Cheguei lá, estou morando no imóvel, papapá. De repente, um dia bate um cara lá. Quem é esse cara? O real proprietário. Ele bateu a porta e falou assim: ô cidadão, o que você está fazendo aí? A casa é minha. Eu viajei, fiquei um tempo fora, fiquei 4 anos fora, mas a casa é minha. Inclusive, eu tinha pedido um cara para tomar conta e tal, que é a figura do caseiro. O nome do caseiro é Jorge. Na hora que ele fala o nome, eu falei: puta que pariu. Quem é o Jorge? O Jorge é 171. Foi o Jorge que me vendeu a casa como se fosse dele. Mas a casa não era dele. Percebam? Esse cara, o real proprietário, vai mover a ação contra mim. Lá na relação jurídica de direito material, né, ele era um terceiro, porque ele, o real proprietário, ele move uma ação contra mim. E eu até coloquei aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês de novo. Ó, primeiro, agora embaixo eu coloquei a relação jurídica de direito processual, tá vendo? Ó, o real proprietário, que é C, move uma ação reivindicando o bem contra mim, Leonardo A. Tá vendo? E o que eu vou fazer? Olha lá, ó. Vou chamar o terceiro, que é o alienante 171. Eu vou virar para o proprietário e falar assim, pô, mas eu paguei, filho. Eu paguei. Paguei errado, tudo bem, mas eu paguei. Então, se você move uma ação pedindo a casa de volta, se eu perco a casa nessa ação, se eu perco a casa para você, porque eu vou fazer de tudo para não perder, eu vou brigar porque eu tenho documento, eu tenho tudo registrado. Tenho gravação de WhatsApp, falando com o cara, eu tenho tudo registrado. Então, se no final das contas eu perder essa ação, eu vou logo trazer o alienante 171 para cá, eu vou trazer o Jorge, né? Que no exemplo, pelo amor de Deus, se tiver algum Jorge aí, tá? É só o exemplo que eu estou dando. Eu vou trazer o alienante 171, para esse alienante 171, que é meu garantidor, já que eu vou perder a casa, que ele me banque esse prejuízo aqui nesse processo mesmo. É isso. Tá? Essa seria a intervenção de terceiro prevista lá, o garantidor nesse caso, né? E está previsto em lei, ele é o garantidor é o alienante 171. Isso se esse cara já não tiver gastado dinheiro, senão eu vou sentar, vou tomar um prejuízo e no final das contas vou ter que mover uma ação contra ele, de repente ele não tem patrimônio, ou mesmo nessa ação, a despeito de eu ter entregue a casa, ele não vai me reembolsar porque ele já torrou o dinheiro. Isso é que é terrível, né? Por isso que o ideal é não chegar nessa fase processual. Ou seja, lá na relação jurídica de direito material, não tem que tomar cuidado com a evicção, pesquisar direitinho, tá? Saber se está fazendo um negócio, tem que ser vigilante na hora de fazer, de realizar, de se vincular a um negócio jurídico desse. Às vezes você está investindo dinheiro da sua vida numa situação e o cara vai te arrebentar. Então essa é a primeira hipótese, que é a mais difícil. Eu acho que agora ficou fácil com os exemplos de compreender, que seria mais difícil de compreender. Qual é a segunda hipótese? Perdão. Qual é a segunda hipótese da intervenção, da denunciação da lide? A segunda hipótese, que é 125, inciso 1, já matamos. 125, inciso 2, diz assim: aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi o primeiro exemplo que eu dei. Tá? Esse caso aí é o clássico caso da seguradora, né? Todo aquele exemplo que eu dei da seguradora, bati no carro do maluco, ele ajuizou a ação contra mim, eu chamo a seguradora para compor. Então esses são, aliás, eu diria assim, a lei nem precisava tratar especificamente da evicção, tá? Porque a segunda hipótese é a segunda hipótese que assim, resguarda, que ampara a vinda do garantidor, a denunciação em face do garantidor para que ele banque se der merda no processo. Nós temos decisões, assim, embora sejam 2 demandas, eu coloquei na folha que a gente tem decisão permitindo que a seguradora, por exemplo, já banque diretamente. Porque tem alguns precedentes em que o cidadão ajuiza a ação contra mim, eu não pago, porque frustra a execução, porque não tenho patrimônio suficiente, eu não pago ao cidadão que, né, sofreu lá a colisão, moveu uma ação contra mim, eu fui responsável, eu não pago, e no final das contas nem a seguradora paga. Eu estabeleci na folha aí para vocês esse exemplo. Em razão disso é possível, tem precedente no sentido de responsabilizar, embora sejam 2 ações,
tem precedente no sentido de responsabilizar diretamente a seguradora. No caso de DPVAT, você responsabiliza, tá? Mas, a princípio, numa outra relação que não seja essa do seguro obrigatório, você não conseguiria responsabilizar. Por que não conseguiria responsabilizar? E essa é uma pergunta que não quer calar. Percebam, na denunciação da lide, no caso, no meu exemplo que eu dei da seguradora, eu diria assim, eu tenho relação jurídica de direito material, eu tenho um contrato com a seguradora. Eu tenho um contrato com a seguradora. Agora, aquele que está ajuizando a ação tem? Não tem nenhuma relação. Então, o denunciado não tem nenhuma relação com o adversário do denunciante, ou seja, com o meu ex-adverso lá com o autor da ação. Olha como é que é interessante isso. Se ele não tem, se o autor que está movendo a ação contra mim não tem nenhuma relação com a seguradora, como é que ele pode responsabilizar direto a seguradora? Tá? Então o juiz não poderia condenar diretamente a seguradora, porque o autor da ação não tem relação nenhuma com a seguradora, sou eu que tenho. Por isso que a demanda é regressiva, por isso que não poderia ajuizar. Claro que se a lei permitir diretamente, como no caso do DPVAT, é possível ajuizar diretamente contra a seguradora, mas a princípio tem que vir aqui e eu chamo a seguradora, ou então eu banco o problema e depois eu me valho de uma ação contra a seguradora e eu não denuncio a lide, porque ela não é obrigatória, é facultativa, eu deixo para uma próxima ocasião, para uma próxima ação minha contra a seguradora. Com isso, meus amigos, nós tivemos a noção geral aí, vocês deem uma olhada nos artigos e tal, mas o que era de mais sofisticado, digamos assim, eram os casos e essas particularidades da denunciação. Não é difícil não, tá? Eu acho, aliás, litisconsórcio muito mais difícil do que tem intervenção de terceiro. Se tiver uma calma, dá para entender lá a diferença da denunciação para o chamamento, dá para entender a diferença da assistência simples para litisconsorcial, entender a atuação do amicus curiae, desconsideração da personalidade. Então, eu verdadeiramente não acho nenhuma dessas intervenções assim mais sofisticadas, difíceis de aprender, como a classificação do litisconsórcio, né? A gente viu que no litisconsórcio é pedreira. Com isso, meus amigos, a gente fica por aqui, tá? 35 minutos de aula, que bom que a aula não ficou muito grande, porque depois é um problema para upar o vídeo, tá? A aula assim é mais producente. Fiquem com Deus, vou encerrar a gravação aqui. Aquele abraço, tá? Tudo de bom.